Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha. Estamos no 56º encontro do Grupo de Leitura do Capital, de Marx, aqui do GT Pensamento Marxista, da Sociedade Brasileira de Economia Política. Esse é o nosso 56º encontro, lendo aqui o livro 1. Estamos agora, neste momento, por começar a sessão 7, vai lidar com o processo de acumulação do capital e mais especificamente no capítulo 21, reprodução simples. Inclusive, estávamos conversando um pouco antes aí, apareceu até a questão da reprodução aí nessa conversa, então acho que vai ser uma leitura interessante. Então, vou começar aqui a nossa leitura, uma introdução aqui à seção 7ª, processo de acumulação de capital no livro 1. A transformação de uma quantia de dinheiro em meios de produção e força de trabalho é o primeiro movimento realizado pela quantidade de valor que deve funcionar como capital. Ela age no mercado, na esfera da circulação. A segunda fase do movimento, o processo de produção, é concluída assim que os meios de produção estão convertidos em mercadorias cujo valor supera o valor de suas partes constitutivas e, portanto, contém o capital originalmente adiantado acrescido de um mais-valor. Em seguida, essas mercadorias têm, por sua vez, de ser lançadas novamente na esfera da circulação. O objetivo é vendê-las, realizar seu valor em dinheiro, converter esse dinheiro novamente em capital e assim consecutivamente. Esse ciclo, percorrendo sempre as mesmas fases sucessivas, constitui a circulação do capital. A primeira condição da acumulação é que o capitalista tenha conseguido vender suas mercadorias e reconverter em capital a maior parte do dinheiro assim obtido. Em seguida, pressupõe-se que o capital percorra seu processo de circulação de modo normal. A análise mais detalhada desse processo pertence ao livro 2 desta obra. O capitalista que produz o mais-valor, isto é, que suga o trabalho não pago diretamente dos trabalhadores e o fixa em mercadorias, é, de certo, o primeiro apropriador, porém, de modo algum, o último proprietário desse mais-valor. Ele tem ainda de dividi-lo com capitalistas que desempenham outras funções na totalidade da produção social, com o proprietário fundiário, etc. O mais-valor se divide assim em diversas partes. Seus fragmentos cabem a diferentes categorias de pessoas e recebem formas distintas, independentes entre si, como o lucro, o juro, o ganho comercial, a renda fundiária, etc. Tais formas modificadas de mais-valor só poderão ser tratadas no livro 3. Aqui supomos, por um lado, que o capitalista que produz a mercadoria a vende pelo seu valor, e não nos ocupamos mais com o retorno do capitalista ao mercado, ou com as novas formas que se aderem ao capital na esfera da circulação. Tampouco com as condições concretas da reprodução ocultas sob essas formas. Por outro lado, tomamos o produtor capitalista como proprietário do mais-valor inteiro, ou, se assim se prefere, como representante de todos os seus coparticipantes no butim. Portanto, consideramos, de início, a acumulação abstratamente, isto é, como mero momento do processo imediato de produção. De resto, na medida em que se realiza a acumulação, o capitalista consegue vender a mercadoria produzida e reconverter em capital o dinheiro com ela obtido. Além disso, o fracionamento do mais-valor em diversas partes não altera em nada a sua natureza, nem as condições necessárias sob as quais ela se converte no elemento da acumulação. Seja qual for a proporção de mais-valor que o produtor capitalista retenha para si mesmo ou ceda a outros, ele sempre será o primeiro a se apropriar dela. O que pressupomos em nossa exposição da acumulação é, pois, aquilo que está pressuposto em seu processo efetivo. Por outro lado,
O fracionamento do mais-valor e o movimento mediador da circulação obscurecem a forma básica e simples do processo de acumulação. Sua análise pura, por conseguinte, requer que abstraiamos provisoriamente de todos os fenômenos que ocultam o jogo interno de seu mecanismo. Terminamos aqui essa introdução. Não sei se os colegas querem comentar alguma coisa, levantar algum ponto. Continuamos a leitura. Então, vou continuar a leitura aqui. Reprodução simples, capítulo 21. Seja qual for a forma social do processo de produção, ele tem de ser contínuo ou percorrer periodicamente, sempre de novo, os mesmos estágios. Assim como uma sociedade não pode deixar de consumir, tampouco pode deixar de produzir. Portanto, considerado do ponto de vista de uma interdependência contínua e do fluxo contínuo de sua renovação, todo o processo social de produção é simultaneamente processo de reprodução. As condições da produção são, ao mesmo tempo, condições da reprodução. Nenhuma sociedade pode produzir continuamente, isto é, reproduzir, sem reconverter continuamente uma parte de seus produtos em meios de produção ou elementos da nova produção. Mantendo-se iguais às demais circunstâncias, essa sociedade só pode reproduzir ou conservar sua riqueza na mesma escala se substitui os meios de produção in natura, isto é, os meios de trabalho, matérias-primas e matérias auxiliares consumidos, por exemplo, durante um ano, por uma quantidade igual de exemplares novos separados da massa anual de produtos e incorporados novamente ao processo de produção. Uma quantidade determinada do produto anual pertence, pois, à produção. Destinada desde o início ao consumo produtivo, tal quantidade existe, em grande parte, sob formas naturais que excluem por si mesmas o consumo individual. Se a produção tem forma capitalista, também o tem a reprodução. Como no modo de produção capitalista o processo de trabalho aparece apenas como um meio para o processo de valorização, também a reprodução aparece tão somente como um meio de reproduzir como capital o valor adiantado, isto é, como valor que se valoriza. Por conseguinte, a máscara econômica do capitalista só se adere a um homem pelo fato de que seu dinheiro funciona continuamente como capital. Tem uma pequena nota aqui de rodapé A, deve ser da edição, alguma coisa assim, né? Ela, na verdade, diz aqui no original, máscara de personagem. Né? Uma nota do tradutor aqui falando que no original é isso que o Marx escreve, né? Então, continuando. Se, por exemplo, a quantia adiantada de 100 unidades monetárias se transforma este ano em capital e produz um mais valor de 20 unidades monetárias, ela terá de repetir a mesma operação no ano seguinte, e assim por diante. Como incremento periódico do valor do capital ou fruto periódico do capital em processamento, o mais-valor assume a forma de uma renda. Revenue, acho que deve ser do francês essa palavra, né? Proveniente do capital. Então, tem uma nota de rodapé aqui, que é uma citação do Sismondi, né, o texto Novos Princípios de Política Econômica, tomo 1, abre aspas. Os ricos consomem os produtos do trabalho dos outros, não podem obtê-los senão por atos de troca, entre parênteses, compra de mercadorias. Eles parecem expostos, por isso, a um rápido esgotamento de seus fundos de reserva. Mas na ordem social, a riqueza adquiriu a capacidade de se reproduzir por meio do trabalho alheio. A riqueza, como o trabalho,
e por meio do trabalho, rende um fruto anual que pode ser destruído a cada ano, sem que, por isso, o rico se torne mais pobre. Esse fruto é a receita que provém do capital. Fecha aspas. Continuando, então. Se essa renda serve ao capitalista apenas como fundo de consumo ou é gasta com a mesma periodicidade com que é obtida, então ocorre, permanecendo iguais às demais circunstâncias, a reprodução simples. Ora, embora esta não seja mais do que a repetição do processo de produção na mesma escala, essa mera repetição ou continuidade imprime ao processo certas características novas, ou, antes, dissolve as características aparentes que ele ostentava quando transcorria de maneira isolada. O processo de produção é introduzido com a compra da força de trabalho por um tempo determinado, e essa introdução é constantemente renovada. Tão logo esteja vencido o prazo de venda do trabalho, decorrido um determinado período de produção, semana, mês, etc. Porém, o trabalhador só é pago depois de sua força de trabalho ter atuado e realizado tanto o seu próprio valor como o mais-valor em mercadorias. Juntamente com o mais-valor, que, por enquanto, consideramos apenas como fundo de consumo do capitalista, o trabalhador produz, portanto, o fundo de seu próprio pagamento, o capital variável, antes que este lhe retorne sob a forma de salário, e ele só permanece ocupado enquanto reproduz continuamente. Daí a fórmula dos economistas mencionada no capítulo 16, item 2, que expressa o salário como participação no próprio produto. Mais uma nota de rodapé, número 2, agora uma citação do James Mill, né? Elementos de Política Econômica, acho que é esse o nome do livro dele, e é de 1823, e também o Ramsay, na verdade a primeira citação é do Ramsay, né? O texto não fala aqui o ano, e o outro, segunda citação é do James Mill. Então, abre aspas para a primeira. Tanto os salários como os lucros devem ser considerados realmente como uma parte do produto acabado. Fecha aspas, esse é o Ramsay. E o outro é, abre aspas, a parte do produto que cabe ao trabalhador sob a forma de salário. Fecha aspas. Voltando para o texto. O que reflui continuamente para o trabalhador na forma salário é uma parte do produto continuamente reproduzido por ele mesmo. Sem dúvida, o capitalista lhe paga em dinheiro o valor das mercadorias, mas o dinheiro não é mais do que a forma transformada do produto do trabalho. Enquanto o trabalhador converte uma parte dos meios de produção em produto, uma parte de seu produto anterior se reconverte em dinheiro. É com seu trabalho da semana anterior ou do último semestre que será pago o seu trabalho de hoje ou do próximo semestre. A ilusão gerada pela forma dinheiro desaparece de imediato assim que consideramos não o capitalista e o trabalhador individuais, mas a classe capitalista e a classe trabalhadora. A classe capitalista entrega constantemente à classe trabalhadora, sob a forma dinheiro, títulos sobre a parte do produto produzido por esta última e apropriado pela primeira. De modo igualmente constante, o trabalhador devolve esses títulos à classe capitalista e, assim, dela obtém a parte de seu próprio produto que cabe a ele próprio. A forma mercadoria do produto e a forma dinheiro da mercadoria disfarçam a transação. O capital variável é, pois, apenas uma forma histórica particular de manifestação do fundo dos meios de subsistência
ou fundo de trabalho de que o trabalhador necessita para sua autoconservação e reprodução, e que ele mesmo tem sempre de produzir e reproduzir em todos os sistemas de produção social. Se o fundo de trabalho só aflui constantemente para ele sob a forma de meios de pagamento por seu trabalho, é porque seu próprio produto se distancia constantemente dele sob a forma do capital. Mas essa forma de manifestação do fundo de trabalho em nada altera o fato de que o capitalista adianta ao trabalhador o próprio trabalho objetivado deste último. Mais uma nota de rodapé, número 3. Outra citação agora do Cazenove, em nota na edição do Malthus, Definitions of Political Economy, de 1853. Abre aspas. Quando o capital é empregado para adiantar o salário ao trabalhador, ele não adiciona nada ao fundo para a manutenção do trabalho. Fecha aspas. Terminou a citação. Voltando aqui para o texto, né? Tem aqui bastante coisa, então vou continuar a leitura, mas se alguém quiser pontuar alguma coisa, só manifestar aí. Tá. Suponha o caso de um camponês sob o sistema de corveia. Digamos que ele trabalhe com seus próprios meios de produção em seu próprio campo 3 dias por semana. Nos outros 3 dias da semana, ele realiza a corveia no domínio senhorial. Esse camponês reproduz continuamente seu próprio fundo de trabalho, e este jamais assume em relação a ele, a forma de meios de pagamento adiantados por um terceiro para remunerar seu trabalho. Em compensação, seu trabalho forçado não pago jamais assume a forma de trabalho voluntário e pago. Se amanhã o senhor feudal se apropriasse da terra, dos animais de tração, das sementes, em suma, dos meios de produção do camponês submetido à corveia, este teria, doravante, de vender sua força de trabalho ao senhor. Permanecendo iguais às demais circunstâncias, ele trabalharia como antes, 6 dias por semana, 3 dias para si mesmo e 3 dias para o senhor feudal, agora convertido em senhor salarial. Tal como antes, ele continuaria a consumir os meios de produção como meios de produção e a transferir seu valor ao produto. Tal como antes, determinada parte do produto continuaria a ingressar na reprodução, mas, assim como a corveia assume a forma de trabalho assalariado, também o fundo de trabalho, que tal como antes continua a ser produzido e reproduzido pelo servo, assume a forma de um capital que o senhor feudal adianta ao servo. O economista burguês, cujo cérebro limitado não consegue distinguir entre a forma de manifestação e o que nela se manifesta, cerra os olhos para o fato de que ainda hoje o fundo de trabalho só excepcionalmente aparece sobre o globo terrestre na forma de capital. Uma nota de rodapé, número 4, abre aspas, texto Richard Jones, abre aspas, nem sequer numa quarta parte da terra os capitalistas adiantam aos trabalhadores seus meios de subsistência. Fecha aspas, terminou a citação, página 36 do texto dele. Eu ia também pedir para pausar aqui, mas o Rafael levantou a mão. Vai lá, Rafael, por favor. Eu só achei curioso que ele fala de transferência de valor aos produtos, no caso do camponês. Não sei se eu li errado isso, mas acho que é isso. É uma parte tal como antes. Deixa eu ver. Enfim, só acho curioso ele usar a noção de valor. Acho que é aí, né? Tal como antes, ele continuaria a consumir os meios de produção como meios de produção. É acima disso.
exatamente antes disso. Ele fala, e a transferir seu valor ao produto, né? Você está usando a noção de valor de forma muito genérica, assim, não o valor como ele usa o valor capital, né? Bom, eu também nesse trecho aqui fiquei com algumas dúvidas, né? Mas aí dialogando com o que o Rafael colocou, de fato, você me parece coloca a pergunta, né? Faz sentido chamar de valor e produto uma, vamos dizer assim, as expressões de uma relação de produção que não é propriamente capitalista? Não sei se você estava questionando nesse sentido. Eu não sei, eu acho que faz sentido, né? Porque o, tem, não sei, mas teria que pensar esse caso aqui, né? O problema é que nesse caso ele fala, a minha dúvida está nesse que ele chama de fundo de trabalho. Aparece onde é que está o fundo de trabalho. Aqui, o fundo de trabalho. Na verdade, ele falou antes, né, já do fundo de trabalho, né? Se amanhã o senhor feudal... Não, quando é que está o fundo de trabalho? Tem um pouco mais atrás aqui, ele fala também. Eu não sei se eu entendi muito bem o que seria esse fundo de trabalho. Se vocês tiverem um entendimento para compartilhar, eu agradeço. E aí, essa dúvida que você coloca, Rafael, eu acho que é uma questão pertinente, mas talvez o que o Marx está fazendo aqui é um exercício meio. Segue tudo igual, só muda que ao invés de um senhor feudal, seria um capitalista. E aí o que acontece? Não sei se é isso, me pareceu talvez isso, né? Mas posso estar enganado. A Raquel levantou a mão já. Rafael, eu ia só te pedir, só para tu repetir muito rapidamente assim o que tu falou no final da tua fala, porque minha internet aqui tá bem ruim, ela caiu exatamente no momento que tu falou. Eu queria engajar nessa discussão, assim, acho que é bem importante o que o Marx está falando aqui, não é uma coisa qualquer. É, eu não lembro exatamente, mas um pouco essa questão de se é possível chamar de valor, né, ou de uma transferência de valor, sei lá, essa condição do camponês, que ele fala, tal como antes, né, então nessa condição nova, né, que o senhor feudal se apropriou e se tornou um senhor salarial, como ele diz, né, nessa condição nova, tal como antes, o trabalhador continuaria a transferir o seu valor ao produto. Então aí entra nessa discussão de que existia propriamente valor, né? No sentido não só nas franjas da sociedade, nas trocas com outras comunidades, etc., mas propriamente no seio da produção. Mas a minha impressão é que o Marx está usando de forma muito genérica, assim, talvez até se dando uma certa liberdade para fazer o leitor entender o que ele está tratando, sem tanto rigor, talvez, não sei. Eu até dei uma olhada no alemão e tá também valor. Mas sabe, só tentando pensar junto, assim, eu li esse trecho aqui pensando muito no final do capítulo 1, né, da mercadoria. Eu acho que o Marx está jogando com as coisas de lá, assim, tanto que ele faz até um jogo parecido lá no final daquele capítulo, né, dizendo que ele começa com... Nossa, me fugiu o nome do personagem lá, meu Deus. Da ilha lá, meu Deus. Fugiu, esqueci o nome, Robson. gente. Isso, Robson Crusoe, exatamente, perdão. Ele começa com aquela coisa meio Robson Crusoe, que fica muito claro ali a divisão do tempo, né, entre produzir meios de subsistência, produzir meios de produção e tudo mais. Aí ele avança, faz um exemplo também aqui do que seria uma relação entre o senhor feudal e o servo, e aí ele está querendo dizer que não tem mistério, né? Não tem segredo nenhum, fica muito claro o quanto que o trabalhador trabalha para reproduzir seus próprios fundos de subsistência, o quanto que trabalha para o outro, para o Robson Crusoe também. E aí eu acho que faz sentido, não é? Eu acho que não está jogado aqui, eu acho que faz sentido falar em termos de valor por conta da discussão que o Marx faz ali quando está introduzindo a ideia de fetiche lá, né? Um pouco antes de falar disso, né?
Porque ele faz uma pergunta, assim, uma depois da outra ali, meio de, assim, quase uma coisa meio pedagógica, assim, o fetiche vem da onde? Vem do caráter de valor de uso? Não são as propriedades materiais lá da mercadoria que provocam qualquer mistério. Vem do caráter do valor, e ele fala também não é o valor. Porque, enfim, que esses trabalhadores coloquem tempo de trabalho ali, né, para produzir, que o camponês está, digamos assim, utilizando o tempo de trabalho para produzir os seus meios de subsistência e depois usando outro tempo de trabalho para produzir para o senhor, isso está posto. Então, acho que nos termos do Marx, acho que dá para falar, embora eu concorde contigo que é meio. Talvez seria melhor guardar essa ideia de valor para outras coisas, mas eu acho que, considerando o que ele fala lá no capítulo 1, dá para falar. E aí, tá, depois ele continua falando que o fetiche vem de outra parte, né? Vem das mercadorias, meio que conversar entre si. Então, eu acho que um pouco isso, assim, né? Eu acho que usar o termo valor aqui vale a pena porque ele está só se referindo ao tempo de trabalho, os 3 dias que ele passa em cada parte ali. Então, nesse sentido, sim. E aí, o que ele está brincando aqui me parece mais é para mostrar, assim, que quando é servo, tá muito claro, né? Tá tudo evidente, assim, aqui pro trabalhador, o que ele produz para ele e o que ele produz para o outro, né? E aí isso começa a se mistificar, né? Não ficar tão claro assim quando tem pagamento de salário. Acho que é mais isso até que ele tá querendo mostrar. Bom, é um ponto importante aí, agradeço. Não anotei mais manifestações, então vamos seguir aí, né? Mas esse fundo de trabalho aqui eu ainda continuo sem entender. Vamos ver se mais à frente isso. Ô, Léo, isso aí é os meios necessários para a reprodução do trabalhador, né? Com, que a lógica aí do argumento é que isso vai ser produzido justamente pelo próprio trabalhador, né? Então, se tem um fundo aí que. Né, aí tá como? Fundo de trabalho, que é onde eu deixei grifado aqui, parece como fundo de trabalho. Eu acho que é isso, é as condições aí de reprodução do trabalhador, que tanto quanto o servo que produz as condições da reprodução dele, mas vamos dizer assim, a exploração é transparente, porque é 3 dias para ele, 3 dias no capitalismo, isso está meio que mistificado, e esse fundo de trabalho, que é o fundo de subsistência do trabalhador, que é o fundo para a reprodução do próprio trabalhador, é ele mesmo que produz. Entendi, acho que esse ponto me esclareceu, mas aí fica a questão que ele está dizendo aqui, né? Tal como antes, né, determinada parte do produto continua a ingressar na reprodução, né? E aí ele vai dizer que o senhor feudal adianta ao servo, né? Esse aqui também fica meio estranho, porque o que ele adianta ao servo, né? E aí eu acho que, na verdade, o adiantamento reside nas relações de produção, porque no fundo, a terra não é que é do nobre, mas o nobre tem, digamos, o domínio, o controle, né, o comando ali sobre a riqueza, e ele meio que concede ao camponês o direito de viver na terra em troca de um pagamento de trabalho forçado, ou se for chamado para a guerra. Então, será que isso seria uma espécie, entre aspas, de um adiantamento que o servo, quer dizer, o senhor feudal faz ao camponês, e que o Marx está comparando com o adiantamento de capital que o burguês tem que fazer para o trabalhador assalariado? Pelo menos foi o que eu pensei, né? Mas, Léo, só uma coisa, conversando até com o que a gente estava falando ontem, talvez a terra não é barreira, né? Considerando o que nós estávamos falando ontem. Talvez ela não seja barreira para o servo. O fundo de subsistência ali, ele ter condições de se reproduzir é barreira, né? Sim, se morre, né? Limite, sim, se ele tá separado da terra e tudo mais, né? Mas ali eu acho que terra no feudalismo não é exatamente barreira, porque não tem uma propriedade que te impede de entrar, tem uma relação de vassalagem que tu tem que estabelecer ali, mas barreira não sei se é. Talvez vá por aí também, não sei. Léo, mas ele também, será que ele não. Essa questão de. É que tá estranha a redação, mas parece que ele está se referindo mais ao capital variável mesmo, não? Do que a condição do senhor feudal, embora atrás esteja escrito senhor feudal adianta o servo.
Eu acho que, na verdade, ele quer falar do trabalho assalariado, mas aí eu acho que é o que você disse antes, ele talvez está mobilizando uma certa discussão, vamos dizer, própria da economia política, de uma economia de mercado, para comparar o que seria, mas aí mudando o fato de que o cara paga em trabalho e não recebe em renda, né, em dinheiro, no caso. Talvez seja isso, né? Porque parece que ele está falando da forma nova, né? Assim como a Corvéia assume a forma de trabalho assalariado, também o fundo de trabalho assume a forma de um capital, não é propriamente o capital variável. Só que aí, claro, esse finalzinho, esse rabinho, que é o que o senhor feudal adianta ao servo, é que deixa confuso. Pois é, realmente. Porque a Corvéia assumir a forma de trabalho assalariado, eu imagino que seja à medida em que o camponês tem um cercamento, o camponês perde a terra e aí ele continua lá, mas agora ele tem que, enfim, monetizar isso, né? No limite, até tendo que comprar as coisas lá na venda controlada pelo senhor, não feudal, mas enfim, se fosse o colonato no Brasil. Mas realmente, esse ponto aí do senhor que adianta ao servo, enfim, né? Vamos seguir. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, senão seguimos aí a leitura. Vou então dar sequência. Terminamos aqui, paramos no 4, né? Vamos seguir. Sem dúvida, o capital variável só perde o significado de um valor adiantado a partir do fundo próprio do capitalista, quando consideramos o processo capitalista de produção no fluxo constante de sua renovação. Tem uma nota aqui, 4A, que é uma nota da edição da MEV, né? Que diz assim, abre aspas, que é, na verdade, uma citação do Adam Smith aqui, né? Da MEV e depois do Adam Smith. Né? Embora o trabalhador manufatureiro, que ele está dizendo, manufacturer, tenha seu salário adiantado por seu patrão, ele não custa nada a este último, pois o valor do salário, juntamente com o lucro, é geralmente reservado. Fecha aspas, e aí isso aqui está no Adam Smith, né? Abre aspas, no valor é incrementado do objeto ao qual o seu trabalho é aplicado. No livro 2 da Arquia das Nações, capítulo 3. Aspas. Eu confesso que se tivesse lido aqui só manufacturer, eu não sei se eu entenderia rapidamente que era o trabalhador assalariado da manufatura, né? Eu imaginaria que ele estava falando, na verdade, do capitalista, né? Mas, na verdade, a tradução deu como sendo trabalhador manufatureiro. Mas esse processo tem de ter começado em algum lugar e em algum momento. Do ponto de vista que desenvolvemos até aqui, portanto, é provável que o capitalista se tenha convertido em possuidor de dinheiro em virtude de uma acumulação originária, independente de trabalho alheio e o não pago, e que, por isso, tenha podido se apresentar no mercado como comprador de força de trabalho. No entanto, a mera continuidade do processo capitalista de produção, ou a reprodução simples, opera também outras mudanças notáveis que afetam não apenas o capital variável, mas também o capital total. Se o mais valor produzido de maneira periódica, por exemplo, anualmente, com um capital de 1.000 unidades monetárias, for de 200 unidades monetárias, e se esse mais valor consumido anualmente, é claro que depois de 5 anos de repetição desse mesmo processo, a quantia do mais valor consumido será igual a 5 vezes 200, ou igual ao valor do capital originalmente adiantado de 1.000. Se o mais valor fosse consumido apenas parcialmente, por exemplo, apenas pela metade,
O resultado seria o mesmo após 10 anos de repetição do processo de produção, já que 10 vezes 100 é igual a 1.000. Em linhas gerais, o valor do capital adiantado dividido pelo mais valor anualmente consumido resulta no número de anos ou de períodos de reprodução ao término dos quais o capital originalmente adiantado foi consumido pelo capitalista e, portanto, desapareceu. A representação do capitalista de que ele consome o produto do trabalho alheio não pago, o mais valor, e conserva o capital original é algo que não pode alterar absolutamente em nada a realidade das coisas. Transcorrido certo número de anos, o valor do capital que ele possui é igual à quantia de mais-valor apropriada sem equivalente durante esses mesmos anos, e a quantia de valor consumido por ele é igual ao valor do capital original. Ele conserva, de certo, um capital nas mãos, cuja grandeza não se alterou e do qual uma parte, edifícios, máquinas, etc., já existia quando ele pôs em marcha seu negócio. Porém, se trata aqui do valor do capital e não de seus componentes materiais. Se alguém consome todos os seus bens contraindo dívidas que se igualam ao valor desses bens, então a totalidade desses bens representa apenas a soma total de suas dívidas. Do mesmo modo, quando o capitalista consumiu o equivalente de seu capital adiantado, o valor desse capital representa tão somente a soma total do mais-valor do qual ele se apropriou gratuitamente. Nem um átomo de valor de seu antigo capital continua a existir. Abstraindo-se inteiramente de toda a acumulação, a mera continuidade do processo de produção, ou a reprodução simples, após um período mais ou menos longo, converte necessariamente todo o capital em capital acumulado ou mais valor capitalizado. Ainda que, no momento em que entrou no processo de produção, esse capital fosse propriedade adquirida mediante o trabalho pessoal daquele que o aplica, mais cedo ou mais tarde, ele se converteria em valor apropriado sem equivalente, em materialização, seja em forma de dinheiro ou outra, de trabalho alheio não pago. No capítulo 4, vimos que, para transformar dinheiro em capital, não bastava a existência da produção de valor e da circulação de mercadorias. Uma notinha aqui da edição, na terceira edição, entre aspas, da produção e da circulação de mercadorias, né? Nota do tradutor. Voltando. Opa! Mão levantada. Warlen. Passo a palavra assim possível. Ô, Léo, não, é só que eu queria voltar lá naquele comentário do Padial lá sobre a Corvéia. É porque, não sei se dá para voltar aí, Léo, é porque ali, Padial, na verdade, a gente passou muito rápido, mas aí, ó, tal como determina o produto, quando ingressar na reprodução, mas conversa uma forma do trabalho. Não, mais para cima um pouquinho, Léo. Mais para cima. É porque a Corvéia vai virar trabalho assalariado, o capitalista vai se apropriar da terra, então passa a ter valor mesmo. Mais para cima, deixa eu ver se está por aí. Aí, ó, tal como antes, eu assumir, antes de ingressar, a produção assim, também o fundamental está como antes, não se reproduzir de um capital com o seu federal de endocebo, economista. Não, tá para cima, Léo, mais para cima. É mesmo, é mesmo. É o primeiro tal como antes. É só o primeiro tal como antes, não o segundo. Isso. Termina com transferir seu valor ao produto. Isso, mais para cima, Padial, o Marx está dizendo que a relação muda. Aí o senhor passa a ser dono da terra e o servo passa a ser trabalhador assalariado dele. Aí, então ele passa a receber um salário. Por isso que aparece como se fosse um adiantamento do capitalista para ele. Olha lá, tá vendo? Essa parte aí, dos mesmos posições, seria do de vender sua... Agora ele está vendendo a força de trabalho para o servo. Por isso que tem transferência de valor. Então agora já é uma relação assalariada. Né? Agora mudou a relação aí. Eu acho que faz é por isso que aparece.
Então, agora é uma relação assalariada. O servo, né, ele recebe um salário do senhor feudal, que é o dono da propriedade que ele trabalha. 3 dias para ele, 3 dias para o... Aí lá, por isso que lá no final, parece que a redação está ruim, mas está de acordo com essa questão aí, ó. Agora mudou, né? Mais corvé, trabalho assalariado. Até Sim, ver. Só que é a mesma relação. O que o Marcos está mostrando é a mesma relação. Só que lá no feudalismo é transparente. Agora que virou trabalho assalariado, parece que o senhor adiantou. Porque mudou a relação aí. sim, sim. Não, isso eu entendi. Para mim, só o problema ainda é essa coisa de transferir, para dar a ideia de que existia valor antes na sociedade feudal. Para mim é só isso o problema. Mas pode ser uma coisa meio de redação, para mim, é muito aberta que o Marx fez. Também não sei se você tem muito a isso. Fala aí, Não, Léo. mas eu queria te perguntar por que você acha estranho essa formulação de valor numa economia pré-capitalista, vamos dizer assim. Porque, bom, eu estou sendo muito estrito a ideia de que só se produz valor no capitalismo, né? Então, que é o, o valor de troca, é o que o Marx fala lá no capítulo 1. O valor de troca é a forma de manifestação do valor. Então, uma sociedade que não é regida por trocas, né, não tem manifestação do valor. É como se o valor não existisse, né? Enfim, é um pouco essa concepção que eu tenho, que pode estar errada, mas, enfim, basicamente isso. Não sei se fica claro. Não, entendi. É porque trocas até tem, né? Só não tem trocas, vamos dizer, comerciais, né? Mercantis ou... mas trocas tem, né? Porque, de certa maneira, o senhor feudal, o que ele entrega para o camponês? Talvez a questão da segurança, né? Enfim, da proteção, alguma coisa do tipo que ele não teria fora dos domínios do senhor feudal, não sei, né? Ele poderia ver que há uma troca ali, mas que ela é paga em trabalho, né? Mas é quando entra a troca comercial, aí realmente acho que você tem razão, mas entendi o seu ponto, faz sentido. É porque também você pode pensar que tem trocas, mas a essência da produção não é voltada para a troca, né? É voltada, no caso do camponês, a parte da produção dele é voltada para o consumo dele, né? Aí tem um excesso a mais que vai para o proprietário, desculpa, o senhor feudal. E que, inclusive, se tem um acesso, além disso, pode ir para trocas em mercados. Mas como eu entendo um pouco, é que a sociedade não é organizada propriamente para a troca. Aí eu acho que eu teria um pouco essa diferença, Léo, porque acho que a relação do camponês com o senhor feudal não é uma relação de troca, mas de domínio político. Então, um pouco aquela questão que o Marx fala, não é a relação abstrata, é um tipo de domínio direto, pessoal, não um domínio abstrato. O domínio abstrato do fetichismo é o domínio estabelecido pela esfera das trocas. Então, eu acho que não daria para conceber como troca propriamente, mas um domínio pessoal, um domínio de poder, coisa do tipo. Faz sentido, entendi melhor o seu ponto, faz sentido. Eu também me filio a essa tradição aí que o Padial está comentando, né? Que o valor é especificamente capitalista, né? O Marx fala que se tinha valor nos grundris, era nos poros da sociedade, né? Mas é problema, porque se você pode ter formas, né, de mercadoria, de valor, que são proto-mercadoria, proto-valor, etc. Mas já que elas não tomaram a essência da comunidade, ou que a produção em si não é voltada para a troca, esse valor não se generaliza. Então, você pode ter proto-mercadoria, proto-valor, mas você não tem uma lei do valor propriamente regindo a comunidade, né? Então, essas são coisas são marginais, que estão nas franjas, etc. Então, por isso que eu acho um pouco, essa é a minha interpretação, por isso que eu acho um pouco estranho Marx falar de valor e transferência de valor ao produto, quando pensa no caso do camponês na sua própria terra. Mas, enfim, acho que é uma coisa muito pequena também para fazer um cavalo de batalha, e acho que é meio uma certa liberdade poética do Marx aí.
Pode ser, mas eu também acho que aí essa discussão é importante, né, da especificidade do valor, da especificidade da dominação capitalista, né, que é justamente isso, né, a dominação impessoal e abstrata, e nas formas anteriores eram dominações políticas diretas e extraeconômicas, né, então era o senhor feudal, era o escravo, o senhor do escravo e tal. Então, aquela passagem ainda no capítulo 1, que ele fala que o gênio de Aristóteles esteve impedido de descobrir a forma do valor, porque aquela sociedade não permitia, né, e tal, alguma coisa desse sentido que ele fala. Mas é isso, o valor como uma especificidade dessa forma social, né? E as antropologias econômicas mais críticas, todas elas têm caminhado para dizer que, de fato, aquele mito liberal das trocas voluntárias que está dado desde lá de trás, né? Polanyi, Graeber, está todo mundo dizendo, olha, não, você tinha sociedades que eram baseadas na reciprocidade, na, né, em outras formas, na solidariedade, em outras formas, né, de organização social. Essa forma que tem centralidade no mercado é típica dessa forma social, que, portanto, né, que tem lei do valor. Mas é, de fato, uma questão importante, eu acho, essa discussão. Rubinho ajuda demais nessa discussão, na minha opinião. Mas, viu, posso só insistir numa coisa, assim, porque eu entendo e concordo com o que vocês estão falando, também acho que o valor tem um caráter, deve ser utilizado para descrever uma sociedade organizada pelas trocas, como vocês estavam falando. Mas eu acho que o Marx aqui, nesse momento, ele está, assim, se apropriando de um aspecto ali da teoria do valor, que seria a magnitude do valor, né? Para que o valor de troca seja a expressão, né, a forma de manifestação do valor, a gente tem que saber a magnitude do valor, né, das mercadorias. Então, né, não basta só saber né, que o valor é esse trabalho abstrato, presente em todos os trabalhos ali, tal, aqui todos os trabalhos podem ser reduzidos, na verdade, mas tem que saber o tempo, né, de trabalho. Então, eu acho que o que ele está jogando, me pareceu nessa passagem ali, é mais com o tempo mesmo, né, de que por mais que, de fato, o feudalismo ali, o que ele está descrevendo na servidão é outra coisa, não está querendo misturar as coisas, mas o servo, ele sabe o tempo que ele tem que dedicar, né, os 3 dias ali que ele tem que dedicar para produzir os seus meios de subsistência, né. Isso é uma coisa só um paralelo, assim, mas é uma coisa engraçada quando a gente... Engraçada não, né, mas é interessante, na verdade. Quando a gente estuda o escravismo colonial também, tem várias descrições, assim, de que de fato, a semana ali do escravizado também era muito claramente dividida, assim, em geral, o domingo, né, como eles chamavam, esse era o sistema do Brasil, assim, o domingo era o dia que era dedicado para o escravizado produzir elementos ali da sua própria subsistência. Então, sim, não dá para a gente falar em termos de valor aqui, como se uma sociedade que está organizada aqui pelas trocas, a maneira como a sociedade capitalista tudo bem, concordo, mas já começa a aparecer com certa clareza, e eu acho que é isso que o Marx está trazendo ao primeiro plano aqui, essa divisão do tempo de trabalho que é dedicado para cada coisa. O tempo de trabalho que se dedica para a produção da subsistência, isso vai aparecer até no escravismo, né? A gente sabe que é um dia da semana que o escravizado vai ter para produzir elementos da sua subsistência. E o resto é para produzir para o outro, né? Então, eu concordo, mesmo concordando com vocês, eu ainda acho que talvez caiba aqui só por conta aqui desse elemento da teoria do valor, que é o tempo de trabalho. Só por isso. Porque naquilo tudo que vocês estavam falando ali, que o Arlen estava recuperando, né? Concordo com tudo que falou, Arlen, mas a frase começa assim, que ele continua transferindo valor ao seu produto. Então, para o Marx, ele estava transferindo valor antes ali também. Que ele transfira valor depois que o senhor se apropriou, sim, né? Eu acho que aí, né, o que todos nós aí já estamos meio, né, sabemos, né? Mas ele fala que ele continua transferindo valor, né? Então, pensando que estava transferindo valor antes ali também. E eu acho que é por conta do tempo de trabalho aqui. Eu insistiria um pouco nisso, assim. Mas eu acho que é um pouco como o Rafael estava falando ali, eu acho que é meio interpretação isso aqui, né? De pensar um pouco aqui o que o Marx está falando. Não sei se dá para bater o martelo. Eu concordo. Faz sentido, Raquel, faz sentido.
tem um texto da Astareto que ele fala que todas as sociedades comparam tempos de trabalho, né? Todas. Então, assim, eu tenho, assim, até hoje eu não entendo muito bem, mas pode ser isso aí, talvez você tenha me ajudado a entender, que ele fala isso. Todas as sociedades, o valor específico do capitalismo, mas todas as sociedades comparam tempo de trabalho. Né? Assim, o tempo em todas, inclusive nas sociedades anteriores, é uns textos dele sobre valor. Né? Então, assim, eu nunca entendi assim, muito bem e tal, mas agora eu acho que você me deu uma luz aí. Eu concordo que, para mim, ia ficar perfeito se tivesse ali, em vez de valor, tivesse tempo de trabalho. Na minha interpretação, ia ficar assim claríssimo. Agora, outra possibilidade, só para provocar mais aí dos comentadores, né? Porque é isso, o Heinrich fala isso, que o Marx está fazendo uma revolução científica, mas como todo mundo que está fazendo uma revolução científica, é natural que a pessoa ainda se expresse, às vezes, usando termos ou, às vezes, formulações não ideais que vêm desse patamar científico anterior. Ele fala, ele está fazendo uma revolução científica em relação à economia política clássica. Mas, como um processo de revolução científica, algo muito complexo, ele traz, às vezes, elementos anteriores. Então, acho que essa identificação muito grande entre valor e tempo de trabalho seria uma característica da concepção do Ricardo. Então, a impressão que dá um pouco é que, se o Heinrich estiver certo, é um pouco isso. Aqui, por exemplo, tem uma formulação que não está ideal. Ele traz alguma frase ainda ambígua, né? O Heinrich fala de ambiguidades ou ambivalências do Marx, que vem desse processo de ruptura intelectual com o campo da economia política. Então, pode ser uma questão também, uma forma de ver a coisa. Muito bom, acho que é um bom debate aí. Ficamos bastante tempo, mas acho que valeu aí a discussão. A gente parou exatamente. Deixa eu ver onde é que foi. Aqui, tipo aqui assim, né? Capítulo 4, acho que é. O parágrafo começa em capítulo 4. No capítulo 4, né? Eu penso que talvez podemos colocar aqui um ponto para a gente parar, né? Porque ainda tem bastante texto pela frente, né? E a gente chegou já no nosso tempo, né? Então, acho que sugiro que a gente talvez pare aqui, né? E depois continuamos. Pode ser? Pode. Ô, Léo, fala pro Klaus que agora tem discussão, ele pode vir. Agora, ó, tá tendo muita discussão, pode voltar lá e tal. Pois é. Realmente agora dá para falar para ele. Você pausa a gravação aí, Warley? Aí, pessoal, espera um pouquinho depois que pausar a gravação. Ah, vou pausar aqui. Você pausou já? Deu, né? Deu ruim aí, Warley?